Então, falando um pouco sobre a utilização em si, sobre doses, né? A gente tem que sempre pensar que essa dose de espongolite depende muito da aplicação onde eu estou utilizando. Por exemplo, no Pondeló, em que nós demonstramos, a gente trabalha com doses entre 4% e 5% sobre a pré-mistura. Isso seria mais ou menos uns 25 a 30 gramas num quilo de bolo pronto, por exemplo, para dar as duas referências, se você trabalha com pré-mistura ou com a receita do zero. Para produtos com mais conteúdo de gordura, como bolos, um bolo inglês, um brownie, normalmente a gente vai usar doses mais baixas, mais próximas de 1%, por exemplo. Porque aí o efeito que eu desejo não é aquela aeração de triplicar de tamanho, como vocês puderam ver no Pondeló. E a gente já vai entender melhor qual é o efeito que eu tenho em produtos onde a dose dele é menor. Em produtos com mais conteúdo de gordura, e é importante dizer só que quando eu digo que não tem gordura, não é que seja um produto light ou reduzido em gordura. Produtos que, por sua característica, não contenham gordura, como um Pondeló, um rocambole, tá bem? Na verdade, tem um pouco de gordura que vem do ovo, mas em que eu não adiciono um óleo ou uma margarina na sua composição. Então, nos produtos que têm maior conteúdo de gordura, o ar ele é incorporado na fase oleosa. Então, o espongolite vai levar uma distribuição mais fina dessa gordura e do ar. Esses glóbulos de gordura bem finamente dispersos vão gerar um miolo mais fechadinho, mais fininho, de maneira bastante uniforme. Então, ele vai melhorar o volume do bolo, apesar de, na densidade, a gente não perceber tanta diferença entre um produto com espongolite e sem espongolite. E, na verdade, ele vai trazer muito mais maciez, uma sensação muito mais agradável na boca. A gordura que está presente ali, ela vai se distribuir na boca de forma muito mais agradável quando você usa espongolite do que quando não usa. Em produtos sem gordura, como os que a gente acabou de ver na demonstração, essa formação de espuma é através da reação com as membranas das proteínas do ovo e da estabilização dessas proteínas. Então, todos os ingredientes e o ar são finamente distribuídos e aí a gente tem esse grande efeito em volume e rendimento. Como vocês puderam ver, melhora também a estabilidade da massa batida. E a gente vai ver algumas fotos de um estudo que fizemos por algumas horas desse produto recém-batido para vocês poderem observar a estabilidade. Então, a estrutura do miolo fica muito uniforme, bastante elástica e dá bastante resistência ao Pondeló também. Você consegue cortá-lo sem esmigalhar muito facilmente. O produto pode receber líquidos e não perder a estrutura. Então, realmente é um produto bastante versátil. Às vezes, o mesmo espongolite pode ser usado tanto numa aplicação quanto na outra. Nós vamos falar sobre os dois tipos com os quais a gente trabalha e dizer quais são as principais características de cada um deles. Mas ambos são muito versáteis e podem ser aplicados em todos esses tipos de produto. Então, falando um pouquinho dos benefícios que eu quero para cada tipo de aplicação, aqui tem um resuminho para vocês. Então, nos produtos sem gordura, como esses que a gente mencionou, principalmente uma grande aeração, um miolo bastante elástico. Se eu falo de rocambole, vale a pena trabalhar com uma dose um pouquinho mais alta, e vocês vão ver que o produto dá uma estabilidade muito boa e você consegue enrolar essa massa sem que ela se quebre. E nos produtos com mais gordura, vocês vão ver que o principal benefício, além de uma sensação agradável na boca, é que o seu bolo fica macio por muito mais tempo. E eu vou mostrar um gráfico para vocês poderem entender do que eu estou falando. Sobre os tipos de espongolite, vocês vão ver que nós temos disponível na nossa plataforma digital o 450 e o 550. Qual que é a principal diferença entre eles? Vou mostrar um gráfico para vocês comparando, mas de antemão eu já antecipo que o 450, numa mesma dose que os 550, vai aerar mais. Então, é um produto de aeração muito rápida e muito alta. Ele costuma dar também um miolo um pouquinho mais aberto do que o 550. E qual é melhor? Depende de como você quer trabalhar, qual é o perfil de características de miolo que você deseja. O 550 vai muito bem para Pondeló e rocambole também, mas na parte de produtos com mais gordura, como um bolo, um brownie, um muffin, ele tem uma performance um pouquinho superior ao 450 no que tange a maciez do produto ao longo dos dias.
Também temos a diferença entre eles com relação ao veículo, se isso for um tema para o que você trabalha. O 450 tem proteína de soja e o 550 tem proteína láctea. Todos eles são vegetarianos, são halal, não contêm glúten e têm certificação RSPO. Então, entrando no detalhe dos benefícios e vantagens do uso do espongolite. Esse é o que eu vinha falando para vocês. Nesse slide a gente pode ver a estabilidade que o produto proporciona à massa após o batimento. Então, como a gente comentou lá na demonstração, com o espongolite não tem pressa de correr para o forno, senão eu vou perder a minha massa. Vocês se lembram que o Fausto comentou? Que se fica alguns minutos você já começa a perder a estabilização da massa. Aqui nessas fotos fica evidente isso, né? Então, com ali o 0 horas é o produto recém-batido, você já viu uma performance superior de aeração no que tem o espongolite contra o que não tem. É um pão de ló tradicional. Com 3 horas, a gente já começa a perceber essa desestabilização da massa sem espongolite, enquanto a que contém o espongolite mantém essa grande estabilidade, vejam, até 9 horas após o batimento. Eu de verdade espero que nenhum de vocês deixe um bolo esperando 9 horas antes de ir para o forno. Mas é bom que vocês saibam que vocês têm essa tranquilidade de atrasou um pouquinho, meia hora, 1 hora, quanto for necessário, o produto não perde a sua estabilidade. Com relação à curva de aeração, essa de baixo, amarelinha, laranjinha, é a que vocês viram durante a demonstração, onde foi utilizado o espongolite 450. Vocês se lembram que eu comentei que ele aera um pouco mais que o 550? Se você observar, aqui nós estamos falando da densidade da massa, que é uma medida para o rendimento do produto. Quanto menor a densidade, quer dizer que o produto adquiriu mais ar, então maior o rendimento. Então essa curva que está mais embaixo é a do produto que tem mais aeração e provavelmente mais volume no bolo pronto. Vocês podem observar o que eu comentei lá, tanto para o 450 quanto o 550, apresentam uma curva muito similar, só em níveis diferentes de aeração. Ou seja, com 3 minutos, ou 6, 9 ou 12, eles apresentam uma estabilidade muito grande no nível de aeração que ele proporciona. Aqui temos o exemplo de um concorrente, por exemplo, que vocês podem ver no mercado. Se eu, com aquele concorrente, por exemplo, quiser bater só 6 minutos, como é o caso que nós fizemos, eu não vou ter chegado ainda no meu rendimento ideal. Com 12 minutos, ele chega. Mas o espongolite oferece essa flexibilidade, porque a gente também pode ter alguns produtos que vão ter a curva um pouquinho ao contrário, que eles rapidamente vão subir, então com 6 minutos tem uma ótima densidade, mas comecei a bater um pouco mais, ele começa a perder a aeração e, portanto, aumentar a densidade. Então, com o espongolite, você tem aquela flexibilidade que nós comentamos. Quero bater pouco tempo ou quero bater muito tempo? Posso ficar tranquilo que o espongolite me garante um bom resultado em toda essa faixa. Aqui nós podemos ver o benefício de maciez, que é mais perceptível naquelas aplicações com mais gordura. Então, eu falei de densidade 0,3, 0,35 no pão de ló, né, que significa praticamente 3 vezes o volume inicial. Num bolo, a gente fala de densidades mais próximas a 1, às vezes 0,8, então não é um produto tão aerado, como vocês conhecem. Se eu faço com espongolite 100, a minha diferença de aeração é pequena. Se eu pegar o bolo 100 tem 1, com espongolite talvez tenha 0,9, 0,95. Mas a diferença na maciez, como vocês podem ver aqui no slide, é muito significativa. O que quer dizer esse slide? Aqui é uma análise de textura. Então, quando a gente vê ali carga, é a força que o texturômetro faz para apertar o bolo ali, falando de uma maneira mais didática. Então, quanto maior é o número aqui na carga, quer dizer que estava mais firme o produto. Eu precisei apertar mais nessa avaliação do bolo. Então vejam que a curva de cima é o produto sem espongolite e a de baixo contém espongolite 550. Primeiro dia já se nota uma pequena diferença em textura. Pode ser muito sutil, mas o equipamento é capaz de notar. Então, além daquela sensação agradável na boca, você já pode notar o produto um pouquinho mais macio do que o que não tem espongolite. Aí você poderia pensar, poxa, mas essa diferença tão pequena, não faz sentido adicioná-lo. Mas se a gente observar o que acontece com o passar dos dias, se torna muito mais relevante esse benefício do espongolite, não é verdade? Vejam que depois do 3º dia, na verdade, ele já vai subindo desde o primeiro, muito mais rápido que com o espongolite.
Mas veja que o bolo, no quarto dia, provavelmente, acho que vocês sabem como fica um bolo depois de 4 dias de feito, não? Um que não tem espongolite. O que talvez vocês ainda não conheçam é o que acontece se eu colocar coisa de 1% de espongolite na pré-mistura. Isso seria 5 gramas, mais ou menos, sobre o quilo do produto pronto, tá? Vejam que no quarto dia, ele apresenta uma textura, uma maciez próxima ao que o bolo sem espongolite tinha no dia seguinte de ter sido feito. Então, esse é um outro grande benefício que a gente observa com o uso do espongolite. O bolo fica úmido e macio por muito mais tempo. Quero apresentar para vocês também que esse é um produto bastante estável durante toda a vida útil, não só, obviamente, do próprio espongolite, como também da pré-mistura em que você o aplicar. Então, uma vez esse estudo foi feito, foi aplicado espongolite numa pré-mistura de pão de ló, embalado em saco plástico e deixado em temperatura ambiente por 24 meses. E aí, a cada mês, se fazia a análise da densidade, que é a maneira de medir a performance desse produto, e verifica-se que temos aí um nível muito estável, um resultado muito constante, mesmo após 24 meses de shelf life da mistura. Nós sabemos que dificilmente a gente vai trabalhar com esse nível de shelf life no mercado, já que outros fatores podem restringi-lo mais, não? Por exemplo, o fermento já começa a reagir. Então é muito comum trabalhar com shelf life de 6 meses, máximo 1 ano. Então isso é para tranquilizá-los e vocês verem que o espongolite dura bastante tempo com grande estabilidade.